Nicolau Maquiavel certa vez disse: alguns pensam que eu deveria ensinar aos homens o caminho do céu, mas eu preferia ensinar-lhes o caminho para o inferno. Assim, eles saberiam como desviar-se dele. Hey, what's up, dancers? O cérebro humano foi programado de tal forma que seja mais provável memorizar aquilo que não se pode fazer em comparação ao que se deve fazer. E apesar de no último ano ter lido vários livros de desenvolvimento pessoal, Enganar o Diabo, também chamado de Mais Esperto que o Diabo, livro de Napoleon Hill, foi o que me despertou mais interesse dentre vários outros, que eu achei mesmo uma leitura muito interessante, porque até agora, em 2020, é o livro que mais me marcou. E hoje neste vídeo, irei apresentar a minha resenha sobre o livro, e através de um dos meus principais frames, sem mais demora, let's dance! Imagine life as a long dream, from which you only wake up once, except that you never know when the alarm clock rings. Waste away with your eyes closed, you're awake, perfectly indifferent, complacent lies used to hide all the dreams you couldn't find, losing sight, you're losing sight. Sweet delusion, I followed you for far too long. You gave me shelter, but I'm cold to the touch now. So wake up. Hey! This song was brought to you by the band True North from Los Angeles, California. If you enjoyed, I recommend you to check them out. Links in the description below. O livro tem como objetivo ajudar o leitor a romper o ciclo vicioso do derrotismo, ajudando-os a combater os seus demônios interiores. O livro é narrado sob uma perspectiva que pode ser considerada uma entrevista ilusória, interrogatório, no qual ocorre um diálogo interior com a entidade do seu outro eu, que se autodenomina como o diabo, ou como ele prefere, Sua Majestade. Ao longo do livro, o autor desarma um por um os argumentos maquiavélicos do inimigo, que domina os humanos ao semear neles o medo, usando os 6 grandes medos: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da velhice, medo da perda do amor e o medo da morte. Começando pela parte em que ele diz não possuir um corpo físico e que o tempo e o espaço não existem no seu contexto
e que se manifesta como uma forma de energia negativa interior da mente das pessoas, o que por sua vez levanta a questão: será que é imaginário e não passa da criação da mente humana? Bem, eu não vou responder a essa pergunta, porque não estou aqui para discutir religião, até porque o próprio autor chega a afirmar que esta questão é irrelevante para o contexto e que o verdadeiro foco deve ser dirigido aos ensinamentos e reflexões que se podem concluir com a leitura. Ocupa metade de cada unidade de energia, matéria física, ou seja, está a se referir que sem o bem não há o mal, e que é tudo uma questão de equilíbrio, tal como a famosa filosofia do Yin Yang. Sendo o restante 50% de tudo, no livro é descrito como a oposição. No caso, pode ser interpretado como Deus. Semente do medo. Para alguém que acredita na lei da atração e também no facto de que somos mais do que meros corpo e alma individual, que é uma manifestação de uma energia única, o pensamento negativo pode trazer muitas consequências destrutivas. Não é à toa que o medo é considerado um dos piores inimigos do sucesso, pois perante a ele, a mente humana cria pensamentos negativos e muitas das vezes chega mesmo a paralisar. Aliás, há uma parte do livro em que o diabo diz: "Não sou um mendigo, mendigar as pessoas para acreditar em mim não faz o meu estilo, prefiro que as pessoas tenham medo." Ele odeia o pensamento autônomo, ou seja, aqueles que pensam por si próprios. Isso pelo facto de ser mais fácil controlar aqueles que se limitam somente a seguir a tal multidão. Chegando ele a declarar que Sócrates, um antigo filósofo, e Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, são considerados para ele grandes inimigos da sua causa, pois estes não somente faziam uso da habilidade do pensamento próprio, como também inspiravam os outros a seu redor a fazer o mesmo. Ao desenvolver as suas capacidades de pensamento autônomo, adquire-se algo chamado independência de pensamento. Você não somente aprende a ver o mundo de outra perspectiva, como também se torna um alvo difícil de se manipular. Controlar as suas próprias emoções. Uma das armas para combater o medo, o pensamento negativo, é o autocontrole de emoções, e isso pode se obter por prática. Faça uma autorreflexão, quer seja por meditação, um diário ou outro de vários métodos que existem por aí. Controlar as suas emoções é uma tarefa difícil, mas recompensadora. Alienado. A-L-I-E-N-A-D-O. É o conceito que mais me marcou e, pessoalmente, aquele que, na minha opinião, eu achei ser o mais importante do livro. O que é então um alienado? Bem, para entender isso, terei de explicar o que é alienação. Alienação é o processo de se tornar um alienado, e para esclarecer de forma resumida e clara, alienados são aquelas pessoas que não pensam por si mesmas, não têm pensamento próprio e, se possuem algum, esse com certeza vem em quantidade pequena. Ou seja, aqueles indivíduos que não conseguem criar opiniões próprias baseadas nos fatos que lhes são apresentados e que agem como uma espécie de vampiro que vai fazendo nada mais do que sugar opiniões alheias e se alimentar delas. O alienado possui mente fraca,
pois se deixa facilmente influenciar pelas condições externas da sua mente. Prefere deixar o espaço vazio da sua cabeça ser preenchido por opiniões dos outros, de modo a evitar o trabalho de ter de pensar por si mesmo. Algumas de várias características de um alienado. Não sabe o que quer da vida, e a maior parte da vida passa a tentar descobrir o seu propósito. Possui falta de autoconfiança. Gasta tudo aquilo que ganha. Pior ainda se for através de créditos. Possui pouca imaginação, falta de criatividade. Nunca tomará decisões se ter a opção de as evitar. E se for obrigado a decidir, voltará atrás na sua palavra, assim que surgir a primeira oportunidade. Prefere contar uma mentira ao invés de admitir a ignorância quanto ao assunto. Aquele que começa muitas coisas, mas não termina nenhuma. E é muito comum ver esse ponto na juventude de hoje, em situações do tipo: eu vou estudar essa matéria durante 15 semanas. Ali chega na segunda semana e desiste após ver uma outra oportunidade de se inscrever no ginásio, com um desconto naquele mesmo horário. Oportunidade essa que no contexto em causa pode ser considerada uma distração, pois fê-lo perder o foco do primeiro objetivo. E após mais uma semana, adivinha o que faz? Desiste também do ginásio, quer seja por cansaço, falta de motivação, má gestão financeira, sei lá, algo típico de um alienado, que em seguida irá agarrar-se à próxima atividade que aparecer, sem ter terminado sequer as duas anteriores. E assim, o ciclo se repete. Será incisivo na condenação do seu governo, mas nunca dirá exatamente como poderá ser melhorado. Isso se refere àquele tipo de pessoas que só reclamam do problema e nunca apresentam uma solução. Em inglês, tem um termo, Problem Solving Mindset, que é mentalidade de resolução de problemas. Essa é uma característica que, como podem adivinhar, faz falta ao alienado. Passa a maior parte do tempo mal-humorado e não tem controle sobre as suas emoções. E isso, de certa forma, afeta também a sua personalidade, porque com essa combinação de mau humor, faz com que você não consiga atrair e se conectar com as pessoas ao seu redor. Vou citar aqui o livro Faltar-lhe-á entusiasmo e iniciativa para começar qualquer coisa que não seja obrigado a fazer, e exprimirá claramente a sua fraqueza através da escolha do atalho que menos resistência oferecer. A alienação geralmente é atuada sobre a juventude, visto que são mais vulneráveis por possuírem a mente mais frágil, matando assim o pensamento independente e plantando assim a semente do hábito da alienação. Jovens que só pensam em festas a tempo inteiro e outras diversões que, quando usadas em excesso, enchem o cérebro de dopamina. Ou aquele estudante do colégio ou universidade que não sabe o que quer fazer da vida, sem um plano definido, e só está estudando porque é assim que foi instruído a fazer, vivendo a vida no modo piloto automático. Há uma parte do livro, aliás, aí, se você tiver a oportunidade de ler, poderá analisar e tirar a sua própria conclusão. Me refiro à parte em que, durante a entrevista, o diabo cita que o maior medo de todos que ele usa contra a juventude é o medo do inferno. E eu não estou aqui para fazer mimimi sobre crenças religiosas, até porque um dos meus valores pessoais, que eu como indivíduo preso, é o de ter mente aberta, o de conseguir ver e analisar as coisas de uma forma imparcial. Bem, sabendo isto, o que seria então
um não alienado, aquele que pertence aos 2% restantes, aquele que possui um plano organizado e bem definido para se alinhar com um objetivo maior na vida, para o qual redireciona sempre o seu foco, por meio de objetivos e metas menores. Uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo, independentemente do tempo que possa levar, 5, 10, 20 anos e do preço que tenha de pagar. Procura dar sempre respostas diretas, sem cair em contradições ou evasões. Luta sempre em estar à frente, quer esteja a jogar um jogo ou a lutar uma guerra. Se não souber a resposta, irá dizer-lhe com a honestidade de que não sabe. É uma fonte de inspiração para todos aqueles ao seu redor que têm a oportunidade de entrar em contato com sua mente. Mas a característica mais importante que o diferencia de um típico alienado é que ele possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar os seus objetivos. É o oposto daquilo que um alienado é. Porém, ambos têm algo em comum: a vantagem e o direito de pensar por si mesmo através da sua própria mente. O que eu quero dizer com isso é que ser um não alienado não é uma característica que vem desde a nascença e pode muito bem ser adquirida de acordo com a profundeza da sua situação atual. Mas isso já é outra história. Espero que tenha gostado do vídeo e, mais importante ainda, que tenha conseguido tirar algum valor. Este vídeo foi inspirado pelo livro de Napoleon Hill, Como Enganar o Diabo. Classifique-o dando um like. Comente sobre os futuros tópicos que gostaria de ver no canal. Subscreva-se. Bem, vemo-nos no próximo vídeo. Por isso, não se esqueça. Lute para não ser um alienado e keep dancing.